Olá, pessoal, muito boa noite a todos. À medida que os demais alunos vão entrando, a gente vai começando a nossa aula. Vou aguardar mais um pouquinho. Pois bem, conforme o combinado, 19 horas, então, estamos iniciando nossa aula número 2. Eu desejo boas-vindas a todos que já estão presentes na aula também. Todo mundo bem, pessoal? Como é que foi o final de semana? Tudo certo? Conseguiram descansar? Tudo Tudo bem? certo, tudo bem. Tudo certo, Maravilha, professor. legal. Então, dando sequência àquilo que nós havíamos proposto na primeira aula, e também revisando alguns pontos que foram comentados, eu gostaria de começar a aula de hoje, que vai tratar sobre princípios econômicos, retornando a alguns assuntos que nós abordamos na aula número 1. Por que isso? Porque em economia é muito importante que nós não percamos a sequência do assunto que a gente irá comentar. Então, vamos dar uma revisada naquilo que nós falamos na aula passada, assim a gente consegue, se tem algum assunto que vocês, porventura, ficaram em dúvida ou não conseguiram acompanhar, vocês podem questionar a qualquer momento também, e após nós revisarmos esses pontos, a gente consegue ingressar no assunto de hoje com um pouco mais de facilidade. Olá, Marilda, seja bem-vinda. Pois bem, pessoal, na aula passada, nós começamos a nossa disciplina falando sobre o conceito de economia. Vocês recordam que nós vimos que economia é uma ciência e, diferente do que se pensa, ela não é uma ciência de exatas, e por ser uma ciência, ela estuda diversos assuntos que nós, no dia a dia, acabamos passando, e muitas vezes, por não termos algum conhecimento sobre esse assunto, acabamos ficando em dúvida sobre como esse assunto impacta na nossa vida. Nós vimos que o conceito de economia, ela vem de uma palavra grega, que significa ecos e noma, né? É como eu cuido da minha casa. O termo casa, ele é definido, mas ele vale também como eu cuido da minha empresa, como eu cuido da minha cidade, do meu estado, da minha nação. Então, o termo economia, ele representa isso. De que forma eu organizo os conceitos econômicos, meios de produção, para que a gente possa obter, com isso, melhores resultados econômicos. Vocês lembram de Adam Smith, que nós falamos na aula passada? Pois bem, Adam Smith foi o primeiro economista, filósofo, que viu a necessidade de tratar a economia como uma ciência, e não apenas como mais um assunto. Adam Smith foi um visionário nesse ponto. Lembra que nós falamos que, apesar dele ter vivido há muitos anos atrás, e ter morrido há muitos anos atrás também, os conceitos e o legado que ele deixou são utilizados até hoje, dada a importância dos seus conceitos. Mas nós vimos na aula passada, pessoal, nós falamos de escassez. E economia se resume muito, muito na questão da escassez. Por quê? Porque
as nossas necessidades enquanto seres humanos, elas são ilimitadas. Nós, enquanto vivemos, teremos a necessidade de nos alimentarmos. Nós, enquanto vivemos, teremos a necessidade de nos vestirmos, de consumirmos coisas que existam ou que muitas vezes ainda não existam. À medida que forem existindo, será também uma necessidade que nós, seres humanos, vamos ter a partir desse momento. Então, a questão da escassez, ela é, sim, muito importante na economia, porque é lidando com os recursos que nós temos disponíveis, que são limitados, como equalizar essa questão desses recursos para atender necessidades ilimitadas. Certo? Dito isso, isso é um resumo muito supérfluo da nossa aula passada, eu gostaria de, antes de entrarmos no assunto da aula de hoje, pessoal, trocar umas ideias com vocês acerca do cronograma da nossa disciplina, tá? Vocês devem ter visto que durante as nossas aulas, foi proposto, então, que nós que nós vamos ter, melhor dizendo, duas provas, com peso de 4 cada uma delas, né? E também teremos 2 trabalhos, certo? O nosso primeiro trabalho, ele está com uma previsão de entrega para o dia 10 de maio. Pessoal, esse prazo tá legal para vocês? As datas das provas, alguém tem alguma coisa que, porventura, algum compromisso, alguma questão que vocês queiram colocar, de modo que esse cronograma ele possa ser alterado? É importante frisar, pessoal, que a gente tem que trabalhar em consenso, né? Se a gente pudesse ajudar também na questão das datas, na questão dos horários, como nós falamos na aula passada, tranquilo, vamos falando sobre isso, vamos nos ajustando, que é assim que a gente vai conseguir conciliar as nossas agendas, as nossas datas, e, consequentemente, teremos um resultado muito melhor. Tá? Tudo certo? Alguém quer contribuir de alguma forma? Alguém quer falar alguma coisa a respeito disso? Eu tenho uma dúvida. O trabalho não está disponível ainda no AVA, né? Não, ainda não está. O trabalho, Pretende por ele que data? Ele será disponibilizado até sexta-feira, tá? Então, no caso, até dia 1º. Até dia Não, 1º. dia 1º. Exatamente. Hoje é dia 26. Então, tem um prazo de 10 dias para entregar. Isso. Eu pretendo colocá-lo até no máximo sexta-feira. Sexta-feira vai ser dia 30. Então, vocês vão ter aí 10 dias, né? Mas assim, pessoal, esse primeiro trabalho, importante também esse comentário que você fizeste, porque nele eu pretendo pedir para que vocês construam presente aquilo que foi trabalhado na aula 1 e na aula 2, certo? Então, se vocês conseguirem as propostas na aula 1 e 2, aprofundar um pouco mais daquilo que nós conversamos, vocês não vão ter nenhum tipo de problema no nosso trabalho. Não vou exigir demais nesse primeiro trabalho, tranquilo. Eu pretendo fazer alguma coisa mais dissertativa, falando sobre a questão da escassez, do conceito de economia e dos assuntos que nós vamos abordar na aula de hoje também. Mas tranquilo, tá? Não, se vocês ficarem eventualmente com alguma dúvida, vocês têm os meus contatos, a gente pode trocar ideias, sem problemas em relação a isso. Tu tá colocando em aula, tá, né? Inclusive, já disponibilizei, que vocês até me confirmassem, o material da aula de hoje já foi postado, tá? Vocês conseguiram acessar? Vocês visualizaram lá? O tópico 2. Isso. Princípios econômicos. Princípios econômicos, exatamente. Está disponível. Não, na verdade, não. Sinto muito, o arquivo não foi encontrado. Erro neste aplicativo. Certo. Então, vamos fazer o seguinte. O João está conosco. O tópico ali, o tópico está ali disponível, mas está dando erro no arquivo. Ok. Já vamos ver isso aí. Pois não? Com relação ao material ali, professor, eu já comuniquei à secretaria da escola que ele estava dando erro. Daí elas informaram que
iriam verificar com o João para solucionar essa pequena falha ali. Então, a secretaria já está ao par, que não está abrindo ali, sempre dá um erro e tal. Perfeito. Bom, a gente pede desculpa, pessoal, o material foi postado, mas eu confesso que eu não sei o tipo de erro que deu, que vocês não estão conseguindo abrir. Mas em seguidinha, eu já vou ver, inclusive, com o João, que é o nome aqui, para que ele nos auxilie, para que esse material esteja disponível para vocês ainda hoje, tá? Pois bem, agora que mais pessoas entraram na aula aqui também, eu gostaria novamente de desejar boa noite a todos, que tenhamos uma semana muito produtiva, que possamos utilizar esses estudos de economia de modo que contribua na nossa vida e que venha agregar de forma positiva no dia a dia, na profissão de cada um. Então, pessoal, começando a aula de hoje e falando sobre os princípios econômicos, eu gostaria de enfatizar uma pessoa que contribuiu e contribui muito para a economia, chamado Gregory Markle. Quem é Gregory Markle? Se vocês já ouviram falar dele, talvez seja um bom momento de revisar a contribuição que Gregory Markle deu para todos nós e para a economia. Gregory, ele é um professor de Harvard, certo? E ele escreveu um livro, Introdução à Economia. E os seus princípios destacados nesse livro eles serão abordados por nós, e eles são muito importantes para o entendimento de muitas coisas e por que muitas coisas são da forma que são, ok? Vamos lá, então. Eu vou compartilhar com vocês, infelizmente vocês não têm o acesso ao material aqui, então, mas a gente já está providenciando. Perfeito? Estão conseguindo ver? Sim. Sim. Ok. Sim. Pessoal, Gregory Markle, ele dividiu 10 tópicos do seu livro de 3 formas. No primeiro tópico, ele fala o seguinte, nesses 10 tópicos que eu vou listar, ele classifica como as pessoas tomam decisões, como as pessoas interagem e como a economia funciona. Para começarmos a falarmos sobre esses tópicos, o tópico número 1, ele fala o seguinte, as pessoas enfrentam trade-offs. Pessoal, o que é trade-off? Trade-off são escolhas. E aqui nós voltamos em um assunto que falamos na aula passada, que fala sobre o custo de oportunidade. Vocês recordam que nós falamos que custo de oportunidade é tudo aquilo que eu deixo de fazer ao fazer outra escolha? Logo, o custo de oportunidade é o custo de abrir mão de fazer algo para fazer outra coisa. Então, o que é um trade-off? Eu vou dar um exemplo. Hoje vocês estão aqui numa segunda-feira, falando sobre economia, estudando economia, e poderiam muito bem estar fazendo outra coisa da vida de vocês, né? Isso é um custo de oportunidade. Logo, esse resultado, ele será sentido lá na frente. Vocês estão aqui agregando conhecimento, poderiam estar fazendo outra coisa, mas esse conhecimento, ele vai agregar na vida de vocês. Então, esses trade-offs que o Markle fala, ele vem de encontro a uma frase que na economia ela é muito conhecida, que você já deve ter ouvido falar, não existe almoço grátis, nada é de graça. Para que a gente consiga alguma coisa, a gente tem que abrir mão de outra. E não só na economia, mas na nossa vida, a gente vê muitas situações onde isso fica muito claro. Dificilmente, em razão das nossas necessidades ilimitadas, a gente vai conseguir ter tudo na vida, né? A gente precisa trabalhar, a gente precisa se especializar, para que, com os recursos financeiros que a gente venha conseguir, a gente consiga conquistar as nossas coisas. Ok? Isso é um custo de oportunidade. As pessoas têm a liberdade de optar por diversas coisas no decorrer da sua vida. Por que cada uma opta
por aquilo que opta? Porque provavelmente para aquela pessoa, aquilo naquele momento é mais vantajoso, né? Eu dei um exemplo aqui, que, conforme eu falei, horas de estudo, né? Representado na nossa aula aqui. Por exemplo, quando eu vou ao supermercado e compro algo, eu poderia ter comprado outra coisa. O fato de eu ter comprado aquele produto é um custo de oportunidade. Aqui também vai uma expressão muito utilizada, armas e manteiga. Trade-off clássico que se dá entre armas e manteiga. Quanto mais uma sociedade deve gastar na defesa nacional, quanto mais ela gasta em armas, menos ela consegue gastar com bens de consumo. Tópico 1, então, pessoal. Do tópico 1 ao tópico 4, o autor, ele fala de como as pessoas tomam decisões, certo? Só para dar uma última pincelada sobre o trade-off. Ele representa aquilo que a gente abre mão para alcançar um determinado objetivo, certo? Ele trata-se, portanto, daquelas escolhas que a gente faz e que a gente abdica para conseguir tal caminho. Um exemplo também, que vem muito bem de encontro àquilo que a gente vem falando nas nossas aulas, é falando sobre eficiência. Eficiência é uma questão muito importante que a gente fala na economia. Qual é a ligação que a gente pode fazer entre eficiência e equidade ou quantidade? Muitas vezes na nossa vida é melhor você ser mais eficiente ou ser mais produtivo. Eu recebi uma mensagem no chat aqui dizendo que não está ouvindo. Pessoal, tem mais alguém que, porventura, não está me ouvindo? Ou foi um questionamento da Maikele? Vocês estão me ouvindo? Sim. Ok. Maikele, talvez você dá uma verificada se para você, se o alto-falante do seu notebook ou do seu computador, porventura, não está desligado. E aí me dá um feedback, tá ok? Seguindo, pessoal. Segundo princípio, o custo de alguma coisa é aquilo que você desiste para obtê-lo. A tomada de decisões exige a comparação entre custo e benefícios. Um tópico muito parecido com o que a gente falou anteriormente. O custo de oportunidade na economia, ele está muito ligado a desempenho e quantidade disponível. Quando você tem recursos disponíveis, você busca com aqueles recursos o melhor desempenho. Então, o custo de oportunidade, ele está diretamente ligado a como utilizarmos esses recursos disponíveis para a obtenção de um melhor resultado. Um exemplo aqui, pessoal, eu coloquei no slide, que é cursar uma universidade, pode ser um exemplo que a gente retrata muito bem isso, tá? Por que o exemplo da universidade? Aquele recurso que você investe para obtenção de conhecimento, para obtenção de, muitas vezes, um diploma, o custo de oportunidade desse investimento é esse recurso que você deixa de investir em outra coisa. Logo, o custo de alguma coisa, falando de custo marginal, é aquilo que você desiste para obtê-la, diretamente ligado ao custo de oportunidade que nós temos em diversas situações da nossa vida. Seguindo, pessoal, as pessoas racionais pensam na margem. Aqui nós temos duas classificações, tá? Quando eu falo em margem, eu gosto sempre de enfatizar que o custo marginal para a obtenção de qualquer resultado, ele está diretamente ligado à satisfação que as pessoas obtêm em determinada bem ou serviço que ela consome. O que quer dizer isso, professor? Eu vou dar um exemplo clássico que se utiliza, tá? Quando você consome algo, seja um bem, seja um serviço, seja algo que você gosta de comer, por exemplo, a sensação que você tem ao consumir,
ao comprar, ao obter aquele bem, ele é muito superior nas primeiras vezes que você o faz, certo? Vamos pegar o exemplo de uma barra de chocolate, por exemplo. Você gosta muito de chocolate. Aquela sensação que você tem nas primeiras vezes que você come chocolate, ela é muito maior do que a sensação que você tem passado alguns. Quanto mais você come, você sente uma sensação muito menor. Aqui o autor quis enfatizar justamente isso, que ela envolve diversas classificações, tá? Identificar a margem que o consumidor ele tem ao consumir o nosso produto ou o nosso serviço, ele está diretamente ligado àquela oportunidade de consumo. Eu dei um exemplo aqui, tá? Uma loja adquiriu mercadorias no valor de R$ 100 ao vender no valor de R$ 100. Ao vender a metade das mesmas, ela já conseguiu um retorno desses R$ 100. O que ela vender agora para frente é lucro, certo? Esse princípio, pessoal, é o que define que as pessoas pensam de forma marginal, ou seja, elas pensam naquele benefício do curto prazo que elas têm ao consumir um determinado produto ou um determinado serviço. Entendido até aqui? Alguém tem alguma dúvida em relação ao ponto 3? Ok. Dando sequência, então. Item número 4, tá? Nós reagimos a incentivos. O que isso quer dizer, pessoal? Quando uma pessoa ela é incentivada a fazer algo, o autor quis dizer o seguinte, que o comportamento do consumidor, o comportamento das pessoas que estão submetidas a determinados incentivos, ele pode mudar se aquele incentivo for, por exemplo, maior do que a sua satisfação. Logo, quando nós temos um incentivo que nos agrade, a tendência é que nós apliquemos uma vontade maior na realização daquela situação. No mercado de consumo, na economia, pessoal, é a mesma coisa. Como os governos agem dessa forma? Aqui eu dei o exemplo do IPI. Vocês já devem ter observado que, muitas vezes, para incentivar o consumo e a compra de determinados produtos, o governo ele baixa o imposto de importação, fazendo com que aquele produto seja, naquele momento, mais consumido teoricamente. Isso, pessoal, retrata também que nós estamos sempre comparando os custos e os benefícios. Em todos os momentos da nossa vida, a gente faz isso, tá? Para cada decisão que a gente toma, a gente faz isso intuitivamente. Mesmo que a gente erre os nossos cálculos. Mas, ao tomarmos determinada situação, a gente leva sempre em consideração ao benefício que aquilo nos traz. Nós somos, então, incentivados a tomar as nossas decisões para aquilo que nós julgamos o melhor naquele momento. O que isso quer dizer, pessoal? Considerando que todos nós somos seres racionais, nós entendemos que na economia, o que leva as pessoas a agirem de forma racional retrata-se naquele incentivo que ela tem ao consumir determinado bem ou serviço. Alguém que faz algo errado, intuitivamente, ele foi incentivado para fazer aquilo, né? Eu não estou aqui para fazer julgamentos morais, mas trazendo isso para a economia, a gente vê isso muito... a gente vê essa aplicação de forma muito, muito diária acontecendo, né? Para consumirmos determinado bem ou serviço, a gente tem que estar impulsionado a satisfação que o fato de consumirmos determinado bem ou serviço traz intuitivamente para cada um de nós. Pois bem,
Do item 1 ao 4, o autor quis dizer o seguinte, tá? Que, ao falarmos de como as pessoas, ao falarmos de como os consumidores, no modo geral, enfrentam esses trade-offs, ao falarmos que o custo de algo, para obter algo, é retratado naquele benefício que ele traz, logo, quando optamos por algo, a gente está abrindo mão de outra coisa, logo, existe um custo de oportunidade, que pessoas racionais pensam na margem e no benefício que determinado bem ou serviço traz para cada uma delas, e que reagimos a incentivos, diz o seguinte, que isso mostra como nós, pessoas e consumidores, tomamos decisões. A partir do item número 5, o autor retrata como os consumidores interagem. Vejamos o item número 5, tá? O autor diz o seguinte: o comércio pode ser bom para todos. A concorrência é sim um fator importante. Por quê, pessoal? Por que a concorrência é um fator interessante? Eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho, ver se alguém discorda dessa afirmação, por que discorda, por que o comércio, de modo geral, bens, serviços, por que a concorrência entre os elementos desse comércio é importante? Alguém quer dar alguma contribuição? Não? Pessoal, ele é interessante sim, porque jamais nós teríamos os bens, serviços que nós precisaríamos se nós não tivéssemos elementos, agentes econômicos, se especializando na produção, se especializando no fornecimento, né? O que eu quero dizer com isso? Quando você adquire algum bem, você quer comprar, por exemplo, uma geladeira nova, tá? Como seria se nós tivéssemos somente uma loja que vendesse aquele determinado bem? Hoje, com a concorrência, com o livre mercado, nós temos opções, nós temos descontos, nós temos condições de pagamento, né? Então, concorrência, de modo geral, ela é, sim, fundamental para que tenhamos benefícios, falando nós enquanto consumidores, e para que as empresas busquem melhorias, para que elas busquem capacitação, para que elas busquem inovação. Eu quero dar aqui um exemplo que acho que vem muito bem a calhar. Em 2007, nós tivemos um marco tecnológico na humanidade que foi a criação do iPhone, né? Eu até sugiro para vocês a palestra de Steve Jobs, ele está disponível no YouTube, para que vocês vejam o que na época era inovação, falando em relação à telefonia, né? A Apple foi muito inovadora em muitos sentidos do que hoje nós temos em relação à telefonia, né? E eu pergunto para vocês, o fato dessa inovação ter ocorrido não trouxe toda uma concorrência, não trouxe todo um mercado para que buscasse justamente concorrer, copiar muitas vezes, né? Não fazer exatamente igual, mas buscar aquela tecnologia para tentar se equilibrar no mercado, para que a Apple não se sobressaísse de todas as formas. Veio, após a criação da tela touchscreen, veio celulares sem botões, né? A forma como a gente se comunica hoje, ela teve naquele momento um marco muito importante, que outras empresas acabaram acompanhando. Isso é uma ilustração do que a concorrência faz no mercado. Vocês, enquanto agentes econômicos, nós, enquanto agentes econômicos, precisamos que o mercado se movimente, que a concorrência ela ocorra, para que nós tenhamos uma regulação de preços, de fornecimento, e para que isso faça com que uma economia inteira acabe ganhando. Ok? Dando sequência, então, o autor, no seu item 6, ele fala o seguinte: os mercados são, geralmente, uma boa maneira de organizar a atividade econômica.
certo? O que é um mercado, pessoal? Vamos começar dessa forma. Mercado é onde existe um grupo de pessoas que fornecem determinado bem ou serviço, e onde existe um grupo de pessoas, de empresas, de nações, que precisam demandar aquele determinado bem, serviço, bem ou serviço. Então, o mercado, logo, é o local onde o fornecimento dessas mercadorias, desses serviços ocorre. O mercado ele é constituído por agentes econômicos, que são aqueles que fornecem insumos, são aqueles que praticam a atividade econômica, que fabricam, né, que prestam serviço, e aqueles consumidores. Quanto mais pessoas eu tiver nesse ambiente econômico que demande serviços, que demande produtos, mais esse mercado terá potencialidade de crescimento. Quanto mais pessoas nós tivermos para oferecer bens e serviços, para oferecer conhecimento, quanto mais pessoas demandar esse tipo de serviço, mais agentes econômicos terão de modo a oferecer serviços, bens nesse mercado. O autor quis dizer o seguinte, tá? Que para uma atividade econômica se organizar, precisa ter um mercado organizado, tá? Aqui ele diz o seguinte, a economia não é centralizada, ela deve se organizar. Logo, pessoal, nós temos com essa afirmação que há tempos atrás acreditava-se que o Estado ele deveria ser o único a prover o bem-estar econômico, que não entendia-se que não deveria se ter agentes econômicos de modo que nós temos hoje. O Estado deveria prover, tá? Todavia, a economia, ela provou-se mais eficiente, mais estável e duradoura, e as decisões, que antes eram decisões centrais, elas foram substituídas pela interação de milhares de agentes, milhões de agentes, até bilhões, né? Eu estou falando aqui de pessoas e de empresas, tá? Quando eu falo de agentes econômicos, entendam que agentes econômicos são também as empresas provedoras de tudo aquilo que a gente vê hoje no mercado. O que isso gera, pessoal? Isso gera um aumento do bem-estar econômico da sociedade, né? Adam Smith, que retrata muito bem isso, e depois, inclusive, essas afirmações dele foram confirmadas por vários autores, vários teóricos, que ele dizia o seguinte, a mão invisível do mercado nada mais é do que a interação de gostos e preferências entre produtores e consumidores. O que ele quer dizer com isso, pessoal? O mercado faz o mercado. As necessidades surgem na medida que o tempo avança, né? O fato disso ocorrer é que movimenta o mercado e que movimenta os agentes econômicos. A economia ela não pode ser centralizada. Ela deve, com essa não centralização, ela acaba se organizando. Cada indivíduo não tem a intenção de promover o bem público, né? Nem sabe o quanto promove. Ao perseguir o próprio interesse, ele atinge o interesse social de forma mais eficaz do que faria se tentasse ao promovê-lo. Adam Smith, ele foi o pai da economia moderna, né? Um gênio que suas contribuições para a economia, elas são levadas em conta até hoje. Não só pela excelência das suas contribuições, mas também porque na época que ele contribuiu de tal forma, ele não tinha o conhecimento e a tecnologia que nós temos hoje. Para que ele iniciasse, naquela época, uma corrente da qual cientistas sociais unem rigor matemático
instrumentos estatísticos, filosóficos, para explicar alguns fenômenos sociais, ele não tinha nada disso. Tá? Outro autor muito importante da economia foi Ludwig von Mises. Se vocês pesquisarem sobre ele, vocês vão ver que ele analisou métodos de controle de produção e constatou que para calcular a alocação de recursos, seriam necessários 300 mil anos para estimar tal alocação. Claro que na época que von Mises disse, mas seguindo os estudos dele, eles constataram que matematicamente a alocação desses mercados satisfaziam as hipóteses que ele apresentou na época. Então, eu falo desses dois autores, pessoal, porque estudar sobre os benefícios que eles trouxeram para a economia se torna muito importante para que saibamos identificar e conhecer esses tópicos que a gente está abordando na aula de hoje. Tá? Dando sequência ao item número 7, aqui, pessoal, é um assunto que se torna um pouco polêmico, tá? Porque toda vez que você fala de governo e a forma como o governo age sobre a sociedade, sobre o mercado, é importante deixar claro aqui que a gente não está falando de nenhuma bandeira partidária, muito menos opinião pessoal, tá? Quando a gente fala, principalmente desse tópico retratado pelo autor, a gente está falando das conclusões que ele chegou acerca desse assunto. Ele fala o seguinte: às vezes os governos podem melhorar os resultados dos mercados. O que ele quer dizer com isso? Conforme eu falei anteriormente, o mercado faz o mercado. E o mercado, ele acaba tendo uma mão invisível, porque as instituições, os agentes econômicos, com essa movimentação que eles acabam fazendo, eles constroem o mercado. Existe demanda, existe oferta, porque esses agentes econômicos se movimentam. Mas o autor quis dizer aqui o seguinte, que existe um impulsionamento das características desse mercado quando os direitos de propriedade são garantidos, tá? Vamos tentar explicar isso aqui de uma forma que não deixe dúvida para nós. A função do governo, pessoal, ele deve ser de fazer valer o direito de propriedade. O que o autor quis retratar aqui? Quando você tem o direito de propriedade assegurado, teoricamente as pessoas elas vão estar mais inclinadas a produzir, a contribuir nesse ambiente econômico e a comprar bens e serviços. Trazendo esse exemplo para nós, se nós não tivéssemos a garantia de que a nossa casa, aquilo que a gente constrói, que é fruto do nosso trabalho, que a qualquer momento o governo pudesse nos tirar, qual seria o incentivo para tal esforço, né? Então, aqui ele retrata essa questão. O governo, ele tem que prover itens básicos, mas ele não pode tirar o direito da propriedade, tá? Um exemplo que eu gostaria de dar para vocês nesse item. Se houvesse apenas um poço em uma cidade, e todas as pessoas dependessem apenas do proprietário desse poço, logo, seria tarefa do governo abrir vários outros poços. Vocês concordam? Concordam com isso? Volto a dizer, o direito, ele, segundo o autor, ele garante que os indivíduos que estão presentes nesse mercado, eles se sintam mais motivados, então, a buscar, a contribuir, a fazer com que esse mercado, para seu benefício pessoal, para fazer com que esse mercado ganhe cada vez mais força. Logo, nós nos motivamos a trabalhar mais, a empreender, a contratar, enfim. Foi isso que o autor quis dizer nesse tópico número 7. No 8, pessoal, ele fala muito da questão da produtividade, tá? E o quanto nós, enquanto trabalhadores, enquanto agentes econômicos, podemos gerar de riquezas. Ele diz o seguinte:
O padrão de vida de um país depende da sua capacidade de produzir bens e serviços. E aqui vale uma ressalva, tá? Cada um de nós, presentes aqui hoje nessa aula, nós temos uma contribuição econômica para a sociedade. Logo, o autor quis dizer o seguinte, que a quantidade dessa contribuição, a forma como a gente contribui para a designação de bens e serviços, ela está diretamente ligada à nossa produtividade. Quanto eu, David, contribuo para essa economia, por uma hora de trabalho, por exemplo, né? Quanto maior for a minha contribuição econômica de produção para a economia, maior a escassez e menor a quantidade de vida da população em geral. Quanto mais de formas individuais nós contribuirmos, mais nós estamos fazendo com que a produtividade em si ganhe com isso. Então, pessoal, o padrão de vida, sim, depende do quanto nós produzimos nesse mercado, falando de bens e serviços. Para elencar o item número 9, vale nós falarmos aqui que o item 8, 9 e 10, eles falam diretamente de como a economia funciona, tá? Nós falamos anteriormente de como as pessoas tomam decisões, do 1 ao 4, do 5, 6 e 7, como as pessoas interagem, né? Nós falamos agentes econômicos, funciona de um modo geral. No item número 9, o autor diz o seguinte, os preços sobem quando o governo emite moeda demais. Aqui é um outro assunto que vale um pouco mais de explanação e vale um pouco mais de cuidado ao analisarmos algumas coisas, tá? Na economia, nós escutamos diversas vezes nos noticiários, enfim, de que fenômenos como a inflação está diretamente ligado ao aumento de moeda oferecida no mercado pelo governo. Ou seja, quanto mais moeda o governo coloca em circulação na economia, maior uma inflação, certo? E o autor diz, ele concorda com essa afirmação. Ele diz o seguinte, que um aumento de nível geral de preços está diretamente ligado à quantidade de moeda oferecida pelo governo. Então, dentro das políticas econômicas que os governos de todos os países, eles estudam e tentam chegar num consenso, existe uma balança econômica hoje, do quanto de bens e serviços são disponíveis e de quanto nós necessitamos de moeda. Aqui é importante nós termos nós fazemos um seguinte parâmetro. Vamos ao exemplo, tá? Seguindo a balança. Quanto mais moeda eu tiver na economia, mais caro os bens e serviços vão ficar, certo? Isso é uma consequência natural. Quanto mais caro os bens e serviços ficarem, maior inflação nós teremos, tá? Então, o autor diz que a causa da inflação está diretamente ligado na quantidade de moeda que o governo coloca em circulação na economia. Esse é o princípio que fala sobre a inflação, tá? A emissão de moeda, que ele tem que ser muito bem debatido pelos governos, porque muitas vezes nós temos a falsa sensação de que emitir moeda é uma coisa boa para a economia. Existem autores que falam de forma controversa que a emissão de moeda, e isso nós vamos ver no item 10. Alguns autores falam, e existem formas de pensar que apoiam essa maneira que alguns autores falam, tá? Que eles dizem o seguinte, quanto mais moeda em circulação numa economia, menos desemprego nós teremos. Por quê?
O que acontece quando uma economia ela é impulsionada, onde existam políticas sociais, onde existam formas de financiamento a empresas, a maquinários, a atividades de produção, nós temos, num primeiro momento, um aumento considerável na produção, ok? Só que, no longo prazo, pode ser que o efeito seja contrário, porque quanto mais recursos disponíveis na economia, teoricamente, menor poder de compra para nós consumidores nós iremos ter no longo prazo, tá? É um assunto contraditório, mas aqui o principal que a gente precisa entender é o seguinte, que a inflação, ela está diretamente ligada à quantidade de moeda, quantidade de recurso financeiro que o governo coloca em circulação na economia. Tá bom, pessoal? Sobre a inflação, vocês entenderam? O conceito básico de inflação, o que significa, o porquê que a inflação, principalmente num país como o nosso, né, que a gente já vem de um histórico bem tumultuado, né, nós tivemos períodos anteriores que a gente teve que aprender a lidar com a inflação, né, tivemos, inclusive, troca de moeda em razão disso, né, é importante que vocês entendam o conceito disso aqui, tá? E também os efeitos que uma inflação pode levar na nossa vida, no dia a dia, que é o mais importante para que a gente entenda aqui quais são aqueles nossa vida. Então, se vocês tiverem algum questionamento, por favor, se manifestem, tá? Muitas vezes o questionamento de vocês pode ser o questionamento de um outro colega também. Por último, eu já antecipei um pouco o item 10, tá? Quando eu falei da questão do desemprego. Aqui, o autor, ele fala de um ponto também que deixa margem para que a gente polemize de algumas formas, tá? O item 10 diz o seguinte, que a sociedade, ela enfrenta um trade-off de curto prazo entre inflação e desemprego. Entre inflação e desemprego. O que isso quer dizer, pessoal? Nós já vimos no item 10 que trade-off está diretamente ligado ao custo de oportunidade. Está diretamente ligado a escolhas econômicas que a gente faz no curto prazo, certo? Que a inflação, ela está diretamente ligada ao desemprego. Inflação e desemprego são assuntos que mais para frente nós vamos tratar lá na macroeconomia, tá? Mas por hora, vale a gente salientar o seguinte, quando a gente vê essas duas palavras num contexto solitário, nós entendemos que são duas coisas não tão boas para a economia. Inflação significa alta generalizada dos preços, né? Hoje eu vou no supermercado, compro a minha cesta básica por R$100, é um exemplo, né? Amanhã eu vou no supermercado, eu compro a mesma cesta básica, os mesmos produtos por R$150. Isso é inflação. É o quanto os preços, eles são impulsionados, né, por questões de mercado. Está diretamente ligado ao fornecimento, está diretamente ligado a impostos e também a emissão de moeda, conforme nós vimos anteriormente. E o desemprego, não precisamos aqui nem falar muito do porquê ele é ruim, né? No mercado onde a gente vê da importância de termos agentes econômicos, seja oferecendo bens e serviços, sejam consumindo, nós precisamos de consumidores, nós precisamos de geração de renda. Geração de renda é uma coisa que é fundamental, é fundamental para que uma economia tenha sucesso nas suas ações, nas suas metas, né? E aqui o autor, ele diz o seguinte, que quando nós temos uma alta generalizada dos preços, uma inflação, tá? Que essa inflação, ela é estimulada, melhor dizendo, por algumas ações, mas dentre elas está o aumento de moeda. E o aumento de moeda no curto prazo,
quanto você tem mais recursos disponíveis nesse mercado, você consome mais, certo? Então, o que ele quis dizer? Que quando existe uma oferta de recursos maior no curto prazo, nós, por termos mais recursos disponíveis nesse curto prazo, acabamos diminuindo a questão do desemprego, tá? O aumento da demanda, ele pode levar as empresas a aumentarem seus preços. Isso aconteceu recentemente. Vamos pegar o período da pandemia, ao qual nós ainda estamos passando. Vocês devem ter acompanhado que itens básicos, como, por exemplo, álcool gel, máscaras, respiradores, eles tiveram uma inflação, né, uma alta considerável, e o governo, muitas vezes, ele acabou tendo que intervir, ou da forma como ele intervia, ele acaba comprando, né? E por haver uma demanda muito grande desse produto, aqueles agentes que fornecem, que produzem, eles acabam se beneficiando desse período e aumentam os preços. Mas, basicamente, aqui o autor ele quis fazer uma ligação entre a oferta de dinheiro, o que gera essa oferta de dinheiro, tá? Aumento dos preços dos produtos, e que aumentar o preço dos produtos e aumentar a oferta de dinheiro leva a um nível de desemprego menor. Pessoal, o item 10, juntamente com o item 9 e com o item 8, fala de forma superficial de como a economia funciona. Por que nós elencamos esses 10 princípios, tá? Porque eles até hoje, citados por Gregory Merkel, como eu falei para vocês, eles são fundamentais no entendimento de diversos pontos da economia, tá? Se nós entendermos a fundo o que cada um deles quer dizer, quer representar, nós acabamos entendendo, através desses princípios econômicos, como basicamente a economia funciona, tá? E avançando um pouquinho, nós voltamos, pessoal, num ponto que nós discutimos na aula passada, tá? E aqui eu quero fazer uma pequena pausa e perguntar o seguinte: na aula passada, alguns de vocês, porventura, não puderam participar. Eu vi que também nós tivemos o acréscimo de alunos novos na nossa disciplina, né? E vocês tiveram, pessoal, vocês estão com alguma dúvida em relação à escassez? O que representa a escassez? Por que a escassez ela é importante de ser compreendida nesse momento para que a gente avance no nosso estudo? Não? Ok. Para aqueles alunos, tá, que foram incluídos na disciplina no decorrer dessa semana, ou aqueles que, porventura, não puderam participar da aula passada, eu já estou vendo com o João, tá? O João, que sempre está de forma muito atenta, presente em nossas aulas também. Eu já estou vendo com ele a questão da disponibilização dessa aula para quem precisar, tá? Porque a aula 1 e a aula 2, elas são muito importantes para que a gente possa desenvolver o nosso trabalho, tá? Esse trabalho, pessoal, conforme eu disse para vocês, ele é uma forma da gente aprofundar os nossos conhecimentos acerca daquilo que a gente discutiu, né? E falar desses princípios econômicos que nós falamos na aula 1 e 2, só vem a contribuir para que a gente consiga entender melhor esses conceitos, tá? Então, eu não estou aqui para exigir, enfim, que vocês entendam profundamente sobre cada um deles, mas é fundamental que nós tenhamos um entendimento básico que seja, para que isso contribua de forma a nos levar a entendimento de pontos importantes, certo? E a escassez é um ponto deles. Por quê? Pessoal, na economia, decisões precisam ser tomadas o tempo todo. Nesse mercado, cercado de agentes, consumidores, agentes, ofertantes, trazendo isso para a nossa realidade, tá? Como eu utilizo o meu tempo hoje? E não só falando no âmbito profissional. Como eu utilizo o meu tempo na minha vida? O que eu faço e por que faço?
e o que eu não faço, não faço. Dentro daqueles itens, daquilo que eu me proponho a fazer, tá? O que que eu preciso? Que equipamentos eu preciso? Que itens eu preciso para desenvolver o meu processo produtivo, para desenvolver aquilo que eu me propus a fazer? Economias, falando aqui de governos, estados, nações, elas precisam, pessoal, de planejamentos estratégicos, de modo a escolher aquilo que é fundamental para a vida. Como, por exemplo, elas precisam dividir a sua população entre oferecer ensino, oferecer meios, incentivar formas de investir na ciência e também ao cumprimento da lei. Utilizando esse exemplo, nós voltamos aqui a falarmos do mercado consumidor. Os indivíduos, os agentes econômicos, eles precisam optar por quais produtos irão consumir. Por quê? Porque os nossos recursos são limitados, né? Que ocupamos seguir na nossa vida? E dentre as escolhas que nós temos, entre, por exemplo, economizar dinheiro ou gastar dinheiro, quanto de dinheiro eu preciso economizar para atingir determinado objetivo, né? Essas questões econômicas estão diretamente ligadas ao planejamento, à forma como eu organizo a minha vida. Nas empresas, não é diferente. As empresas, elas precisam discutir sobre quais os produtos elas irão produzir, quais as formas de produção que elas irão adotar e para quem elas irão fazer. Quem será esse mercado comprador? É fundamental que nós, no nosso dia a dia, saibamos o produto que nós estamos oferecendo para a economia, o serviço, como nós estamos produzindo, quais os meios disponíveis para essa produção e quem é o nosso mercado comprador. Basicamente, os governos, eles trabalham não com produção, mas sim com orçamentos de arrecadação, né? Qual é o meu orçamento disponível? Quanto desse orçamento eu preciso destinar para atender necessidades básicas da população? Como, por exemplo, segurança, como, por exemplo, estudo, ciência. Quanto, de que maneira eu vou orçar isso? De que maneira eu vou organizar isso, tá? E quais serão as minhas prioridades, né? Existem governos que priorizam a distribuição de renda, por exemplo. Existem governos que priorizam o incentivo à economia, né? Enfim, dentro das suas prioridades, como eu vou destacar, como eu vou financiar essas questões? Para o entendimento, pessoal, disso que a gente está falando, nós precisamos deixar muito bem claro 3 questões básicas, tá? De forma muito simples. Eu estou inserido num contexto econômico, tá? De que forma eu contribuo? O que eu produzo? Que serviço eu presto? De que maneira eu produzo? Será que essa maneira de produção, ela é a mais correta? Ela é a mais econômica? Ela é a mais viável? Quem é o meu mercado consumidor? Se nós conseguirmos, dentro do contexto econômico, respondermos a essas 3 questões, nós estaremos muito bem encaminhados para o entendimento dos princípios econômicos, tá bom? Basicamente, o entendimento dessas 3 questões, elas estão muito ligadas àquilo que o autor retratou lá. Se você ver, ele dividiu esses 10 tópicos em 3 itens, que representam basicamente isso. Como as pessoas tomam decisões, né? Existem necessidades de mercado. Baseada nessas necessidades de mercado, é que as pessoas tomam suas decisões. Como as pessoas interagem entre si, né? Logo, a gente pode destacar que é a forma de como esses agentes econômicos produzem. E outra, como funciona? Como é que a interação e a integração, os meios de produção disponíveis, como eles contribuem para que essa economia funcione, tá? Dado os nossos recursos, dados a forma como nós produzimos ou prestamos determinados bens e serviços, nós temos que levar em consideração os fatores de produção, que são recursos naturais, o trabalho, o capital físico, o capital humano e a capacidade empresarial. Esses recursos de produção, pessoal, eles podem, a gente não vai aprofundar muito eles, tá?
mas é importante que vocês saibam a contribuição individual que cada um precisa dar no âmbito econômico, tá? Por que que eu dependo dos recursos naturais? Porque dependendo da minha atividade econômica, eles são importantes, sim. Por exemplo, uma empresa que vende madeira, ela depende diretamente da produção de madeira, logo, dos recursos naturais. A minha mão de obra, ela está diretamente ligada à quantidade desses itens, desses bens que eu forneço no mercado, né? E aqui eu destaco também o capital físico e humano são aquelas pessoas que estão dispostas, né, que contribuem com sua mão de obra para o fornecimento desses produtos, desses serviços. E também a capacidade como cada gestor, como cada pessoa lida na integração desses recursos, ok? Conforme eu falei, aqui a gente não vai aprofundar muito, mas é importante que vocês saibam quais são esses fatores de produção e de que forma esses fatores de produção estão inseridos na economia. Falando também da curva das possibilidades de produção, ou fronteiras das possibilidades de produção, nós estamos falando diretamente, pessoal, dos recursos que nós temos disponíveis, nós e governos, tá? O que essa curva representa? E por que, em alguns momentos, ela aparece como curva e em outros momentos como fronteira, tá? De forma bem simples, nós temos aqui dois eixos nesse gráfico, tá? Que aqui dá para ilustrar melhor. Uma economia, um estado, uma nação, ela possui recursos disponíveis, certo? Que são aqueles recursos naturais que nós vimos anteriormente. Dentro das prioridades que cada governo vai estabelecer, ela precisa escolher, né, como esses recursos que são oferecidos, como eles serão classificados e organizados. O que é essa curva de possibilidades, o que essa fronteira de possibilidades nos mostra, tá? Usando um exemplo hipotético, um governo, ele tem no seu eixo Y, no seu eixo X, melhor dizendo, X toneladas de alimentos, ou no eixo Y, X milhares de máquinas, tá? O que isso representa, pessoal? Ao optar por produzir alimentos, eu estou optando por não produzir máquinas. Logo, aqui nós temos um custo de oportunidades. Dentre os recursos disponíveis, tá? Com aqueles recursos naturais e recursos empresariais disponíveis, eu tenho capacidade de produzir 70 milhares de máquinas, 70 milhares de unidades de máquinas, tá? Ou com os recursos disponíveis, eu tenho a possibilidade de produzir 25 unidades de milhares de máquinas. O que essa curva representa, tá? Ela representa que, ao optar por formas de produção, com os recursos disponíveis, eu vou ter um determinado ganho. Esses ganhos, eles são baseados nas necessidades de mercado. Ora, o mercado demanda alimentos, ora, ele demanda máquinas. Logo, esse custo, essa forma de escolha, né, é isso que representa a curva das possibilidades de produção. O quanto eu consigo produzir, no máximo, com os recursos disponíveis que eu vou ter naquele momento. Recursos naturais, recursos físicos, recursos de mão de obra, né? Enfim, aqueles recursos que nós vimos nos slides anteriores. Pessoal, se eu estou indo muito rápido, tá? Vocês podem me interromper, se vocês ficaram com dúvida aqui também, por favor, né? Basicamente, o nosso gráfico, nossa curva de possibilidades, ela fala isso, ok? E aqui, para quase finalizarmos a nossa aula de hoje, nosso encontro de hoje, que eu confesso que eu tentei simplificar ao máximo aqueles assuntos que nós abordaríamos hoje, mas a economia ela é muito ampla, né? E quando nós retratamos esses assuntos, a gente acaba entrando em outras discussões e um assunto acaba levando ao outro. Então, se eu acabei me estendendo um pouco aqui, eu peço desculpa, tá? Mas acredito que
esse tipo de assunto, ele só vem agregar, né? E quanto mais informações nós tivermos acerca desses assuntos, mais isso irá contribuir para que a gente entenda, de fato, como eles são importantes no contexto econômico, tá? Anteriormente, eu falei da curva das possibilidades de produção. Revisando, dentre os recursos existentes, qual é o máximo que eu consigo produzir utilizando aqueles recursos disponíveis, tá? E aqui, eu quero deixar um questionamento, pessoal, para vocês. Se uma vez que eu tenha uma curva, uma fronteira de possibilidades de produção, tá? O que irá fazer, pessoal, que eu tenha mais possibilidades de produção? Alguém quer se arriscar a responder esse questionamento? De que forma eu vou deslocar a minha curva? Como eu irei produzir mais alimentos ou mais máquinas? De que maneira eu vou fazer com que isso ocorra? Alguém quer tentar? Um de cada vez, por favor. Brincadeiras à parte, pessoal. Existe uma forma da gente aumentar essa nossa fronteira de possibilidades, tá? É injetando recurso. A única maneira que nós iremos ter de produzir mais, né? A única forma que nós temos, em termos econômicos falando, de deslocar essa curva para fora, é investindo recursos, sejam recursos físicos, recursos naturais, dificilmente, né? Porque nós temos uma limitação também. Mas somente um aumento de recursos, tá? E aí também existe um cuidado quando a gente fala de aumento de recursos. A gente também está falando que existe um medo em relação à inflação, mas somente esse aumento de recursos fará com que a minha curva de possibilidade de produção ou a minha fronteira de possibilidade de produção aumentará. Logo, uma cidade, um estado, uma nação, ela estará mais preparada para a produção desses itens quando existir um incentivo financeiro, um aumento de recursos. Ok, pessoal? Eu gostaria de entrar aqui rapidamente na questão da macro e na microeconomia, porque eu acho que isso aqui vai dar um embasamento legal para a nossa próxima aula e para que nós entendamos, na essência, o que de fato representa isso, tá? Vocês já devem ter ouvido falar nessas duas palavras, a macro e a microeconomia. O que elas representam, tá? Vamos por partes. A macroeconomia, pessoal, ela é uma ciência, ela é o âmbito de estudo da economia como um todo. Quando nós falamos aqui na aula de hoje de inflação, de desemprego, enfim, aqueles assuntos que geram debates, né, que a gente vê no noticiário, que a taxa de desemprego aumentou, que a taxa do crescimento habitacional, tá? Pessoal, isso tudo é macroeconomia. Isso são para o melhor entendimento, são aqueles itens de âmbito geral da economia, tá? Que eu não tenho muito o que fazer, mas eu preciso estar atento a eles, porque aquelas ações que eu vou tomar dentro da minha empresa estão diretamente ligadas também às questões macroeconômicas. Então, o entendimento de como, por exemplo, o desemprego, a taxa de desemprego, como a taxa de inflação, os índices orçamentários, a taxa de juros, a gente precisa estar atento a esses assuntos, tá? Para, primeiro, entender como a nossa economia funciona. Segundo, poder debater, entender o que está acontecendo, né, no nosso país, na nossa cidade, e também com isso poder tomar a melhor decisão nos nossos negócios, na nossa carreira, na nossa profissão. E a micro, pessoal, são aquelas decisões menores, tá, mas não menos importantes. O que quer dizer? São aquelas escolhas que são feitas pelas empresas, aquelas escolhas internas das empresas, são aquelas escolhas de planejamento familiar, e como essas escolhas acabam afetando o nosso mercado,
bens e serviços, né? Então, o importante de você entender um pouco da microeconomia é você prever a mudança dos mercados. Como um comportamento do consumidor, como a necessidade que as famílias têm, ela vai fazer com que o mercado também se movimente. E como essas decisões de âmbito familiar, de âmbito menores, elas vão nos ajudar para que possamos tomar decisões gerenciais e até decisões pessoais, né? Lembrando que quando a gente fala de economia, pessoal, a gente não está falando somente de economia de grande porte, de âmbito nacional. Não, a gente está falando de finanças pessoais, a gente está falando de organização pessoal, da economia da nossa cidade, do nosso bairro, né? E a microeconomia, quando compreendida, ela também nos ajuda a avaliar como as políticas públicas estão sendo conduzidas. Ok, pessoal? Dito isso, eu gostaria de perguntar a vocês se ficou alguma dúvida acerca dos assuntos que nós comentamos na aula de hoje e acerca dos assuntos que nós revisamos da aula passada, tá? Eu peço para que não fiquem com dúvida, que vocês me mandem ou e-mail, ou me mandam no WhatsApp, tá? Porque é importante nós falarmos sobre essas questões, é importante que vocês entendam o que está sendo passado em aula, para que vocês apliquem, não só para que vocês que vocês venham a tirar uma boa nota na prova, uma boa nota no trabalho, mas basicamente para que vocês consigam aplicar esses itens na vida de vocês. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, estou à disposição, com muito gosto, eu vou, na medida do possível, responder cada um de vocês, e vou ficar muito feliz, de coração mesmo, que vocês tirem essas dúvidas comigo. Tá bem, meus queridos? Eu agradeço a atenção de cada um de vocês, e antes de finalizar também, eu gostaria só de fazer rapidamente a chamada, tá? Peço gentilmente que vocês abram as câmeras de vocês. Legal. Pessoal, Maikele Jordana está presente, né? Tudo bem, Maikele? Sim. Você foi a nossa nova aluna, né? Que foi incluída há poucos dias na disciplina? Sim. Ok. Elisama Barbosa, encontra-se? Tudo bem, Elisama? Tudo certo. Eu te peço desculpa, na aula passada eu acabei não te chamando na chamada, tá? Mas a gente já está providenciando a tua inclusão aqui também, Tá. tá? Uhum. E qualquer dúvida, você sabe que pode chamar, tá bom? Certo. E Valdemir Nunes, tá presente?